Boa tarde. Nesse momento eu estou querendo gravar um vídeo. Mais um dos meus vídeos. Nessa tarde de quinta-feira. Eu estou aqui analisando, eu estou estudando, eu estou lendo aqui o livro de Jó. É um livro polêmico para os teólogos. Ele tem até o título de poético. Nem livro histórico ele tem. Tem nome de poético, de poesia. Mas eu não vou levar para esse campo não, mesmo. Esse é o meu objetivo. O meu objetivo é falar da pessoa de Jó. Quem era Jó? A história não conta a sua origem na íntegra. Conta os fatos que aconteceram com Jó, que muito nos alegra. Todos que lêem o livro de Jó ficam impressionados. Não somente pela sua qualidade, suas qualidades, como a sua própria vida, a sua resistência contra o mal. É um cara que batalhou contra o mal, sempre em favor do bem. Por isso que diz assim: a virtude, tentação e a perda de Jó. Tinha virtude, foi tentado, perdeu tudo que tinha material falando. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era homem íntegro, reto, temia Deus e desviava-se do mal. Esta era uma das primeiras qualidades deste varão. Era íntegro. A palavra íntegro quer dizer não foi tocado, não foi mexido. Estado natural. É como se ganhasse alguma coisa e guardasse, ninguém tocou enquanto você não pegasse. Estava ali aquela coisa, se ganhou, estava ali íntegro, intocável. Assim era a vida de Jó. Ele tinha uma preocupação de se proteger na sua integridade. Não deixava que ninguém tocasse na sua integridade. Irmão, isso é qualidade muito importante para a vida do homem. Um homem íntegro, reto. Homem que andava em caminho reto. Ele não olhava nem para a direita e nem para a esquerda. Ele tinha o seu alvo e seu objetivo. Essa palavra reto aqui para nós nos traz uma lição incrível. Porque mostra a estabilidade, a confiança e a segurança que esse varão tinha. Muitas vezes a gente, no período da tribulação da vida, oscilamos. Oscilamos em pensamentos, em atitudes. Damos muito ouvido às pessoas que vêm trazer mensagens negativas, criando dúvida no seu ser. Mas Jó não, ele era reto. Ele sabia em quem ele cria. Ele sabia que na pessoa que ele estava crendo era bem possível, como foi possível, guardar o seu tesouro. Não é tesouro material, tesouro moral, né? Porque ele era íntegro. Ele não deixava que ninguém mexesse no seu sentimento, no seu caráter, na sua personalidade. Ninguém mexia. Ele se preservava nesta integridade. E Deus o admirava. Retidão era um atributo dele que ele guardava com muito carinho. Ser reto. E outra coisa, irmão, ele era temente a Deus. Não podemos confundir medo com temor. Medo é uma coisa e temor é outra. Embora pareça, mas não é a mesma coisa. Medo. Em primeiro lugar, medo é falta de coragem. Medo é insegurança. Medo é incerteza do que está fazendo. Medo é covardia. Medo é uma pessoa que prefere se esconder do que se apresentar como é. Medo
produz prejuízos, não só para ele, mas para os outros. Medo é símbolo de morte. Um homem medroso é um homem morto. Não avança nem para trás e nem para frente. Ele fica estatalado ali, porque ele não tem coragem de vencer. Quanto que o temente não. Temente é muito diferente. Temor vem de respeito, vem de consideração, vem de reconhecimento, vem de certeza, de convicção que ele está protegido, que ele está guardado nos braços de alguém que é capaz de segurá-lo. Jó era temente a Deus, porque sabia que Deus era maior, Deus era o Criador de todas as coisas. Tudo era possível em Deus. Por isso ele não era medroso, ele era temente a Deus. Enfrentava as causas, os problemas, na realidade, sem vacilar, sem olhar para trás, porque ele sabia em quem tem crido. Temer a Deus é uma coisa maravilhosa. O homem que teme a Deus é como Davi disse, que confia no Senhor. É como um monte de Sião que não se abala, mas firme permanece para sempre. Não tem por que temer, porque ele sabe quem ele tem crido, ele sabe que quem é poderoso para guardar o seu tesouro até o dia final. O homem que é temente a Deus, ele é considerado, sabe como quê? Como uma árvore plantada junto a ribeiro, que no devido tempo dá seu fruto e as suas folhas não caem, estão sempre verdes. A sua raiz profunda abaixo do nível da água. Quando vem a sequidão, as águas vêm seca, que a água vai desaparecendo do rio, mas ele está ali firme. Por quê? Porque ele está lá debaixo do solo. Raiz firme em lugar seguro. Jesus e nosso Deus é o porto seguro para todo aquele que necessita. É preciso ter temor a Deus. E o que está faltando? Está faltando no meio do povo, eu já não digo no povo do mundo, mas do povo de Deus. Está faltando esse valor, temor. Pecam, 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 e sempre dizendo o que tem, não tem nada a ver. Deus perdoa, Deus é amor. Gente, isto é falta de temor, é falta de respeito, é falta de integridade. Pecar é humano, mas o arrependimento Deus exige. Arrependei-vos e credes que eu sou o Senhor e que é chegada a hora da libertação. Essa era a confiança que aquele varão tinha. Amém? Mas Jó não tinha só essa qualidade, não absolutamente. Ele era chefe de família, ele tinha uma família, ele tinha 7 filhos, né? E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Nasceu 7 varão, 3 varoas. Possuía, era possuidor de alguns bens. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, tendo também muitíssimo gente ao seu serviço, do modo que este homem era maior de todos do Oriente. Por que ele era isso? Por causa do temor, a sua integridade, sua fidelidade, o seu reto caminho. Ele não fazia atalho. Gente, cuidado com atalho. Tem gente que adora fazer atalho. É mais perto. Chega a parar e perguntar para alguém, você conhece o caminho mais perto para chegar na cidade e tal? Ah, entra por aqui, pela esquerda, que você vai cortar o caminho, vai economizar 20, 30 quilômetros, que maravilha! Só que você não sabe que no atalho o que pode acontecer. Você pode ser surpreendido. Quando você sai do caminho reto, que você já conhece, sabe que o fim é legal, e você não dá ouvido à procura de atalho, você está seguro.
eu sei por onde eu vou passar, eu sei o caminho, eu sei tudo, vou demorar um pouquinho mais, mas vou chegar lá inteiro, eu que vai comigo. Jó andava retamente com Deus. Não olhava para a esquerda e nem olhava para a direita, olhava para a frente. Jó era um chefe de família. Jó era um grande chefe de família. Ele cuidava dos seus filhos. Nós vamos ver mais à frente como ele cuidava dos filhos dele. Ia seus filhos à casa uns dos outros e fazia banquete cada um por sua vez. E mandava convidar suas 3 irmãs para comerem, beberem, se festarem, se alegrar. Não tinha pecado nisso, porque aí, no final de contas, tinha que gozar. Se você tem que gozar do que você tem. Olha, tem gente que ganha presente e guarda. Não usa, guarda no baú. Você vai lá no baú, tanta coisa guardada, que é meu presente de meu aniversário. Ele não usa. Morre, fica tudo aí. Não tinha pecado nenhum, enquanto os filhos dele faziam isso, porque eles tinham fartura. Eles tinham ovelhas, eles podiam comer, beber. Só que Jó tinha uma preocupação incrível. Sabe o quê? Talvez quem... Vamos lá ver, né? E sucedia que, tendo decorrido o turno de dia de seus banquetes, enviava Jó e os santificava. E, levantando-se de madrugada, oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia Jó consigo: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemaram contra Deus no seu coração. Assim fazia Jó. Que chefe de família, que pai, que responsabilidade, que dedicação com seus filhos. Sabe por quê, irmãos? Porque nossos filhos é a nossa herança. A Bíblia diz que os filhos é a herança dos pais. E os nossos filhos é a nossa continuidade. Eles é a nossa continuidade. A gente vai embora, eles ficam levando aquilo que aprendeu com os seus pais. Amém? O Senhor, muito bem, louvado seja Deus. Ora, chegado o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também com eles quem? Satanás, entre os filhos de Deus. O que esse cara foi fazer lá, hein? O que Satanás foi fazer lá diante de Deus? Você sabe que o Satanás, ele é entrão. Ele vai aonde não é convidado, ele penetra. Ele é mal intencionado. Aonde quer que ele vai com má intenção. Mas Deus sabia por que Satanás fora até os céus. E Deus não deu colher de chá para ele. Certo? O Senhor perguntou para Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor dizendo: de rodear a terra e de passear por ela. Não tem o que fazer lá. Ele não trabalha. Ele não trabalha para o mal, ele não faz o bem, então para ele está tudo bem. Deus sabia por que ele foi lá. Deus não deu mais outra oportunidade. Ele só falou isso e Deus logo cortou. E disse o Senhor a Satanás: notaste, porventura, o meu servo Jó, que ninguém há na terra igual ou semelhante? A ele, homem íntegro. Olha, Deus começa. Homem íntegro, homem intocável, homem cuidador, reto, fiel, sincero. E teme a Deus e desvia-se do mal. Teme a Deus e desvia-se do mal. Gente, o nosso mal é ser curioso.
todo curioso sofre esse problema. Todo curioso sofre problema. É como o porco que tem um arame no focinho. Hoje não existe mais isso, porque hoje os porcos, hoje, tem os suínos de hoje, tem as suas. Mas na roça, os donos do porco colocavam um arame no focinho. Sabe por quê? Porque porco tudo ele fuça. Então, quando ele fuçava, aquele arame machucava. Ele era menos fuço. Muitas vezes a gente precisa levar um arame, desculpa a expressão, é bem pesada, mas é real. Arame no focinho. Porque a gente é muito curioso. Futuca que não tem futucar. Futuca casa do mundo, leva uma picada, sai gritando. Futuca casa de abelha, se leva a picada, sai correndo. Porque ele está sempre procurando alguma coisa diferente. Mas Jó fugia-se do mal. Ele evitava de futucar coisa que não interessa. Tem muita gente curioso, quer saber de coisa que não interessa, falar de coisa que ele não entende. Jó era um homem sensato. Sempre ficava na expectativa, sempre ficava na defensiva, porque sabia que podia vir, vem bomba aí, vem bomba aí. Ele sempre fugia e Deus contemplava Jó. Satanás, como ele é audacioso, nunca quer ficar para trás, quer sempre ganhar a oportunidade. Não deixou de dar a sua pitada, né? Disse assim. Então respondeu Satanás ao Senhor. Ele disse, porventura Jó teme a Deus debalde? Olha só, enquanto Deus exaltava Jó, Satanás queria se desqualificar. Por acaso ele é bom, ele é isso tudo? Debalde? Ele não é um homem rico, ele não tem tudo? Cá, meu filho. Mas Deus sabia que não era isso. Porque Jó era, como disse a palavra, íntegro, caráter puro, criado num lar de ídolo, criado com um pai idólatra, criado com um fabricante de imagem, o pai dele. Mas o caráter dele era íntegro, ele era sincero, ele era reto, ele era temente e sempre procurou desviar-se do mal. Por isso que Deus apreciou e valorizou e louvou diante do inimigo. Agora me faça uma pergunta. O que é que Satanás foi fazer lá? Qual foi a intenção que ele foi fazer lá? Deus não poderia barrar ele na entrada? Claro, evidentemente. Porque Satanás é um anjo caído, mas ele é anjo. Satanás é um mal, é um criador, é um elemento de, vamos dizer assim, uma autoridade no campo espiritual do mal, mas é uma autoridade. Quando a autoridade mal, que muita gente bate continência para ele? Com medo. Ele foi lá para saber quem era Jó. Por que Jó era tão obediente? Mas Satanás não sabia. Não. Ele não tem poder da onisciência. O único atributo que o diabo não tem é onisciência. Ele é onipresente. Ele é onipotente. Ele é menos do que Deus. Muito menos, mas é. A única coisa que ele não é onisciente. Ele não tem poder de saber o que você está pensando. Mas ele é astucioso. Eu não sei o que fulano está pensando, mas ele procura fazer artimanha para você confessar. Nós temos um exemplo lá no Éden. Ele não sabia direito por que Eva não comia da fruta. Ele jogou. É um laço.
quê? Você come de todas as frutas que está aí, por que não comer desse fruto? E Eva caiu. Não, porque o Senhor disse para eu não comer. Ah, ele diz, né? Porque o dia que tu comer, sua boba, tu vai saber do bem e do mal. Não é que ele sabia uma coisa, não sabia outra. O porquê. Se a fruta é tão boa, por quê? O porquê ele não sabia. Mas ele é atencioso. Por isso, meu irmão, nós, servos de Deus, temos que ler a história de Jó. Não como história, não é verdade? Não como poesia, como lição. Como lição. Pastor, mas o senhor não vai falar do sofrimento de Jó? Não. Eu não preciso falar do sofrimento de Jó, porque vocês já leram. Eu preciso falar da glória de Jó. Jó começou com a glória de Deus e terminou com a glória de Deus. O meio. Ele começou com um bom princípio e teve um bom fim. O meio é produto da vida. A gente tem um produto do meio. Aí durante a minha... Eu estou com 88 anos. Eu tenho um princípio bom. Certo? Estou tendo um fim bom. Que estou trabalhando no Senhor. O meu dia a dia, o meu sofrimento, as minhas lutas durante esses anos, eu não preciso contar para ninguém. A Bíblia conta, porque a Bíblia conta para você ler, vai lá ler. Eu não vou perder um tempo para pregar sobre o sofrimento de Jó, porque todo mundo conhece. Mas eu prego sim pela vitória de Jó. Eu prego sim pela vida que Jó viveu no começo. Isso eu prego porque nós precisamos ser felizes. E para ser feliz, você é necessário ter um bom princípio. Se você não tem um bom princípio, você também não vai ter um bom fim. Tudo que começa errado, termina errado. Tudo que começa torto, fica torto. É por isso que nós precisamos valorizar esse Deus que deu a Jó tudo de bom. Não porque Jó era bom, porque Jó era o quê? Era íntegro. Porque Jó era o quê? Sincero. Porque Jó era o quê? Correto. Reto. Porque Jó era o quê? Temente a Deus. Porque Jó era o quê? Porque Jó, ele era o homem que se desviava do mal. E muitas vezes você pratica as boas coisas, mas na hora de desviar do mal você não tem como. Gente, olha, você não sabe o que é um laço do passarinheiro para te pegar você. Viu? O laço do passarinheiro tem um milhozinho no meio. Para o passarinho ver o milho e querer comer. É verdade. Todo laço tem alguma coisa para atrair a vítima. E o predador vigiando. Quando lá é o curioso, o que não conseguiu, né? Não conseguiu vigiar, foi pegar lá o milhozinho para comer, o laço pegou e o seu predador se fez no lombo dele. Gente, fuja. Sai correndo. Faz como José. Um garoto novo, jovem, com sangue fervendo na veia, cheio de hormônios. Uma mulher de Potifar, uma mulher bonita, cheirosa, bem cuidada, oferecesse para ele. Jó, sabe o que ele fez? Ele correu. Ela agarrou na veste dele, mas nele não. Ele saiu correndo. Corra! Não enfrenta a tentação, não, porque você pode cair. Jó fugia da aparência do mal. E nessa tarde, eu vos digo uma coisa. Deus está vos divertindo. Fuja da aparência do mal. Que Deus vos abençoe abundantemente. Graça e paz. Eu peço, meu prezado amigo, ao terminar esse vídeo, esse humilde pregador, que você dê o seu like. O like é muito importante, sabe por quê? Porque esse vídeo vai para muitos lugares.
poucos dias, a minha filha mora em Portugal. Ela estava na França, passeando, e lá no almoço, no restaurante, ela ligou para mim. E colocou no vídeo mostrando ali o que ela estava comendo. E chegou o garçom. Para você ver, eu via no vídeo, ali através do Zap. E ela disse, pai, esse senhor, ele é o garçom, mas ele é o dono do restaurante, um grande restaurante. O homem, o garçom, o dono do restaurante, olhou para mim no celular e disse, eu conheço o senhor. Eu falei, como eu conheço minha mãe e minha filha? Como o senhor conhece? Ele mora no Brasil? Ele nunca veio no Portugal, nem aqui. O senhor não é o YouTube? Eu falei, sim, eu prego a palavra de Deus no YouTube. Eu assisto toda a mensagem que o senhor prega. Quando cai aqui no meu Facebook, eu abro e assisto. Gosto muito da palavra que o senhor fala. Eu fiquei tão feliz, meu amigo. Foi uma felicidade muito grande. Porque saber que a minha voz, mesmo simples, mesmo humilde, mesmo sem filosofia, sem muita teologia, sem muita religiosidade, falando simplesmente a verdade do jeito que eu sei falar. Da maneira que eu falo. Porque isto que é o importante. Fale, não te cale. Porque você tem e terá o seu auditório. Graça e paz. Em nome de Jesus. Amém?